Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Hoje, domingo, dia 14 de junho. Hoje a gente está chegando aí a 3 meses de quarentena. Iniciou-se o processo de isolamento social no terceiro domingo. A gente participou da ceia, o terceiro domingo de março. Na segunda-feira houve decreto da prefeitura falando do isolamento social. Então, a gente tem aí basicamente 3 meses que a gente não se reúne. E ontem à noite eu fui dormir pensando nisso. Nas minhas orações eu tenho clamado ao Senhor sobre o nosso retorno, a nossa vinda. E o Senhor me abençoou, me brindou com um sonho muito legal. Eu queria compartilhar com você. Eu sei que a gente estava voltando aqui para a igreja, a comunhão, e todo mundo sabia da questão da quarentena, do isolamento, mas a prefeitura havia liberado, no meu sonho isso, né? E quando eu me dei conta, para iniciar o culto, a igreja estava lotada, todo mundo de máscara, mas lotada. E no sonho isso me deu uma alegria tão grande, tão grande. E por mim eu continuava sonhando, né? E o culto começou acontecendo, algo maravilhoso, simples. Portanto, a gente via ali o cuidado de Deus. E talvez esse meu sonho, né? Ele reflita o desejo de cada um de nós, né? O desejo das nossas famílias, das nossas crianças, o desejo de estarmos novamente na casa do Senhor, louvando e bendizendo o nome do Senhor. É um tanto quanto, para mim, doloroso vir à igreja, seja em dia de semana ou à noite, às vezes vem aqui na quarta, e nos momentos que tem culto, né? E ver a igreja vazia. A gente sabe que quando as portas se fecharam por causa do decreto, a igreja do Senhor estava viva em cada casa. E isso traz conforto ao coração, mas também traz o desejo da gente superar essa etapa e começarmos uma nova etapa, recomeçarmos. E o mais triste disso tudo é porque a gente sabe que existem pessoas que parece que estão espiritualmente atreladas a vir para a igreja. Então, se ela não vem para a igreja, parece que a igreja acabou para ela, o relacionamento com Deus foi interferido. E é um pouquinho disso que eu queria falar hoje, sobre o Salmo 1, exatamente de buscarmos o Senhor, de sermos plantados a essas correntes que trazem vida, e isso certamente faz a diferença na nossa rotina. E o Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o seu caminho, o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse Salmo 1, ele vem amarrando os livros históricos, né? Isso na Torá, amarrando os livros históricos aos livros proféticos. É como se ele fosse um capeamento do Salmo. Ele inicia o Salmo de uma forma organizada, mostrando como deve ser o proceder daquele que conhece a lei e daquele que ouve as profecias vindas da parte do Senhor. Então é como se esse salmo ele iniciasse mostrando como que o cristão deve se comportar, como aquele que conhece a Deus deve se comportar. E isso não está necessariamente cravado o modo de se comportar, o modo comportamental, ao estar dentro da igreja, mas é um modo comportamental da vida, longe da igreja, com Cristo dentro de casa, longe talvez da comunhão,
mas é um modo de se comportar durante toda a vida. É interessante que esse salmo, além de tudo, é um salmo de coragem, é um salmo de encorajamento. Por que é um salmo de encorajamento? Porque ele vai falar que feliz, mais do que feliz, bem-aventurado, é aquela pessoa que no mundo caótico sente prazer na lei do Senhor. É aquela pessoa que diante de tantas influências, ela sente influências negativas, ela sente prazer de estar na presença do Senhor. Então é um salmo de encorajamento, porque a realidade que a gente vive, ela é mais ou menos assim. É uma realidade onde vivemos no mundo corrupto, onde estamos nos concentrando em sistemas corruptos. Os convites não são os melhores convites que a gente recebe, em sua grande maioria são convites corruptos. E diante disso, esse salmo fala para a gente assim: olha, feliz, mais do que feliz, é o homem que não dá ouvido aos conselhos ruins, é o homem que tem o seu prazer no Senhor, é o homem que é plantado junto à torrente de água. Então é um salmo de coragem. E sobre esse encorajamento, eu queria fazer 3 reflexões com você nessa manhã. Primeiro, que o Salmo 1 ele encoraja os cristãos a viverem de uma forma paradoxal, uma forma diferente, uma forma que a gente poderia chamar de remando contra a correnteza, nadando contra a maré. Uma forma paradoxal é viver de forma contrária àquela que o mundo está correndo. Interessante que ele diz assim: olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ele vai dizer que feliz é o homem que não anda, não para e não se assenta à roda dos escarnecedores. Então, o que esse salmo está dizendo para a gente é que ser cristão é viver em um mundo corrompido, no meio de pessoas corrompidas, mas vivermos de forma paradoxal, vivermos de forma diferente, vivermos de forma onde o testemunho do Senhor seja visto em nós. E ele diz aqui, olha, feliz o homem que não anda, não para e não se assenta à roda dos escarnecedores. Então, esse salmo, ele encoraja as gerações de cristãos a viverem de forma diferente de acordo com a sua geração, a viverem de forma em que em suas gerações eles são conhecidos como pessoas mais do que felizes, bem-aventurados. Sem dúvida nenhuma, irmão, esse é um desafio para mim e para você. É um desafio de vivermos de forma paradoxal, de vivermos de forma santa, de forma onde o nome do Senhor seja exaltado. O segundo encorajamento que esse salmo traz, a gente pode perceber no versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse salmo primeiro encoraja os cristãos a se contentarem com Deus e não com o mundo. Olha o que o salmo diz. Esses cristãos que são bem-aventurados, eles não andam, não param e não se assentam na roda dos escarnecedores. E aí ele começa com a expressão antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Ou seja, esse salmo mostra que aquele cristão que se comporta de forma santa, ele não sente prazer em estar no pecado, mas ele sente prazer de estar na lei do Senhor, de estar diante da presença do Senhor, sente prazer em meditar na lei do Senhor dia e noite. Ou seja, esse salmo, ele motiva, ele encoraja aos cristãos a se contentarem com Deus, a se contentarem com Deus. Às vezes a gente quer muito, às vezes a gente passa por oportunidades e a gente esquece às vezes que o principal propósito da nossa vida é buscar a face de Deus. Esse texto nos ensina isso, nos ensina que uma característica do verdadeiro cristão é abrir mão das bandejas do mundo, dos prazeres oferecidos pelo mundo, para ter o seu contentamento, o seu prazer na presença do Senhor. Então esse salmo, ele nos mostra que devemos nos contentar no Senhor, na sua lei e meditar nela dia e noite.
Estamos de quarentena, estamos de isolamento social, mas os céus não estão fechados, a presença do Senhor não foi banida do nosso meio. O nosso prazer precisa continuar sendo o Senhor. E em terceiro e último lugar, para a nossa reflexão, é o versículo 3, e aí a gente pode observar de uma forma grande, né? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse salmo nos encoraja, como cristãos, a vivermos na expectativa do momento final, o momento onde a gente percebe que vale a pena servir a Deus. Como assim? Esse salmo está falando que bem-aventurado é o homem que não abandona a presença do Senhor pelas seduções do mundo, mas que tem seu contentamento no Senhor e na sua lei. E esse homem que assim procede, ele é em semelhança a uma árvore que plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mostra que no final vale a pena exatamente servirmos a Deus, porque vamos perceber ao longo da vida os frutos, a constância, o prazer, o sustento, a força. Ou seja, esse salmo mostra que servir a Deus não é algo momentâneo, mas é algo que nutre as nossas raízes e nos faz viver de forma viçosa, nos faz viver de forma aonde aquilo que nos alimenta é exatamente a presença do Senhor, as águas que fluem do trono do Senhor. E em contrapartida ele vai falar o seguinte: olha, se os servos do Senhor vivem dessa forma, olha os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. E aí ele fala: por isso os perversos vão prevalecer no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E aí ele diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos, e o caminho dos justos aponta para a glória, aponta para o momento final, aponta para o retorno triunfal de Cristo, aponta para aquele grande dia em que todos estaremos ajoelhados, reconhecendo que Deus é o nosso Senhor, reconhecendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Deus Filho que veio ao mundo tirar o nosso pecado. E aí esse dia será de grande alegria para a gente, em contrapartida de tristeza para aqueles que não reconheceram Cristo como seu Senhor. Então esse salmo é um salmo de encorajamento, porque ele nos ensina a viver de forma paradoxal, ele nos ensina a ter prazer na lei do Senhor, e ele nos mostra que o resultado disso é na glória. E isso também é visto na nossa descendência, na nossa sociedade. Aquilo que a gente planta como servos do Senhor, a sociedade ela é bem-aventurada, a sociedade recebe essas bênçãos. Portanto, meus amados irmãos, mesmo estando 3 meses longe do templo, do lugar que a gente separou, do lugar que Deus nos chamou para vir, nós precisamos continuar sendo cristãos, amando o Senhor, vivendo de forma paradoxal esse mundo, tendo o nosso contentamento no Senhor, sendo como árvores plantadas junto a ribeiros, que no devido tempo dão o seu fruto. Que Deus nos abençoe, que sejamos nesse domingo encorajados pela boa mão do Senhor a viver de forma que glorifique o nome do Senhor. Tenham todos um bom domingo, e eu espero o mais breve possível para a gente poder estar junto aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Fiquem com Deus. Um forte abraço.